Oiê, eu sou o Marco, eu tô tentando ser a voz que eu sempre quis ouvir. Se você precisa de um conselho, uma fofoca ou de alguém que já passou, tá passando pelo que você tá vivendo, me leve com você. Eu tô tão feliz de finalmente estar gravando isso. Finalmente é 2026 e a gente tá no primeiro episódio da segunda temporada do Me Leve com Você. Eu já falei muito o quanto eu tô feliz com esse projeto, então, só pra relembrar, eu tô muito feliz com esse projeto. Em uma das conversas com o pessoal que ouve meu podcast, veio muito um questionamento de qual o tema dessa segunda temporada. E eu fiquei muito pensando nisso, de realmente qual o tema da segunda temporada, mas tipo, calma, qual foi o tema da primeira temporada? Fiquei pensando, pensando, pensando. E eu parei pra ouvir de novo toda a primeira temporada. E ouvindo, analisando todo o contexto do que eu vivi no último ano, né? O podcast começou no final de 2024, ou meio que no meio de 2024. Foi pra 2025 e lá eu finalizei a primeira temporada. E eu percebi que a primeira temporada foi sobre mudança. Porque, de fato, eu estava literalmente mudando. Eu tinha acabado de sair de casa, acabado de conseguir um emprego numa cidade nova. Eu estava de mudança no primeiro episódio. O primeiro episódio é praticamente sobre isso, sobre eu estar com medo do emprego novo. E eu falei de uma história de uma amiga minha, mas era uma dor dos dois. Então é isso, é muito sobre mudança. E a partir disso, eu fiquei pensando, tá, mas e agora? O primeiro foi sobre mudança. A primeira temporada foi sobre mudança. E a segunda temporada? E eu pensei, o que é que vem depois da mudança? Isso não foi um pensamento rápido, tá? Eu pensei durante dias. O que é que vem depois da mudança? E fui analisar, né? Tanto o que eu tô vivendo, quanto o que eu quero viver. E tipo, o que vem depois da mudança é a descoberta. E descobrir o que mudou e como vão funcionar as coisas a partir de agora. Porque muita coisa mudou. E que bom que muita coisa mudou. Nossa, eu realmente não sou a mesma pessoa da primeira temporada. Muita coisa aconteceu, muita coisa boa aconteceu, muita coisa difícil aconteceu. Muita coisa saiu da minha vida porque eu não dei conta de gerenciar, mas também tive que tirar algumas coisas da minha vida pra poder me refazer. Eu estava pensando, né, antes de começar o episódio, sobre o quanto as coisas estavam mudando no ano passado e alguns momentos foram muito turbulentos. Os episódios, pra mim, foram uma grande fuga pra tanto. Acho que não foi uma fuga. Foi mais uma forma de trabalhar. Trabalhar cada coisa que eu estava passando, cada momento que eu estava vivendo. E, nossa, funcionou muito bem. Eu estava lembrando o episódio Tem que ser Deus pra você. Nossa, eu tava um caco naquela época. No momento que eu parei pra gravar, eu estava realmente um caco e não estava sendo doce para mim, mas acho que se viu muito como uma conversa pra mim e pra me lembrar que tem que ser doce pra mim. E, nossa, foi uma ótima descoberta ver o quanto o podcast me ajudou, o quanto eu consegui trabalhar alguns assuntos da minha vida e também o quanto as pessoas se identificaram e conseguiram trabalhar as coisas da vida delas. Muita gente chega pra mim pra conversar sobre algum assunto passado. É legal ver isso, das pessoas se identificando, dizendo, tal frase me marcou. Esses dias, esses dias não, né? No ano passado, final do ano passado aconteceu de alguém chegar pra mim e dizer aquela frase que você falou, aí eu ficava tipo, eu falei isso pra você, em que momento eu falei isso pra você? Não, você falou no podcast. E eu peguei pra mim. Nossa, isso é incrível. Realmente é muito legal ver o quanto que as pessoas se conectam com o que eu falo e o quanto que eu consigo trabalhar temas delicados de uma forma leve, tanto pra mim quanto para as pessoas. Eu tô realmente muito feliz com isso.
E acho que esse primeiro episódio é um momento também de promessa, sabe? De dizer o que é que vem por aí. Eu quero muito fazer mais entrevistas. Esse está sendo o primeiro episódio em vídeo. É muito difícil gravar em vídeo sozinho. Eu faço toda a produção sozinho, então tenham paciência comigo como vocês tiveram no começo. O primeiro episódio foi gravado literalmente dentro de um closet de um apartamento que eu morei e com aqueles microfoninhos básicos da Shopee. Foi o que eu consegui entregar. E eu adoro aquele episódio. Mas a qualidade melhorou bastante. Inclusive, eu recebi um mimo, um patrocínio, o nosso primeiro patrocínio, pessoal, que foi um gravador. E agora vai ser mais fácil para mim produzir e também questão de qualidade vai melhorar bastante. Então é isto. Aos poucos estou implementando novidades. Tenham paciência comigo, eu estou aprendendo ainda a fazer isto. Mas quero muito fazer entrevistas. Quero muito continuar abordando temas sensíveis, temas difíceis, da forma leve que eu consigo. Às vezes eu consigo. Eu não prometo que todos os episódios serão leves, tá bem? Porque é isto, descobertas. Tem muita coisa que eu já pré-roteirizei. Tem alguns temas de 2025 que eu quero abordar, né? Acho que sobre descobertas tem coisa pra gente descobrir ainda do que mudou. Tem muitos temas que eu ainda quero voltar. Inclusive, eu tava muito, muito ansioso pra voltar a gravar justamente por isso. Porque conforme a pausa do podcast aconteceu, eu vi as pessoas dando retorno. O episódio do Teodoro foi um grande sucesso. Muita gente chegou, muita gente falou. Então, eu também consegui ter mais dimensão, sabe? Do que das coisas que eu consigo falar, dos temas que eu consigo elaborar e das coisas que eu quero falar, sabe? Esse aqui é realmente é o meu lugar de tentar ser a voz que eu sempre quis ouvir. E é essa voz que fala de temas diversos, sem tabu, sem medo, com medo, com medo às vezes, mas sabe, sem medo de dizer certas coisas, de botar certos assuntos na mesa e de ser sincero também. Eu acho muito legal isso que eu fui construindo com o tempo, que é de lidar com os momentos que a gente não sabe das respostas e tudo que a gente pode oferecer é tipo, olha aqui a minha sinceridade, é a única coisa que eu posso lhe oferecer. Tem um texto que eu escrevi que eu falo que, tipo, eu não sei se dá pra curar, mas estarei aqui até você se sentir melhor. E é muito isso, esse podcast. É tipo, alguns assuntos que eu vou trazer aqui, não sei se você vai conseguir tratar, se você vai conseguir elaborar de uma forma positiva. Mas é isto, falaremos sobre ele e ficaremos aqui com você até o momento que você se sinta confortável para ou se livrar dele ou conviver com ele, porque a vida é isso. Tem vezes que a gente só aprende a lidar. É isto aí, tá tudo bem. Esse episódio é muito desafiador pra mim, tá, sabe? Tá de frente pra câmera e ao mesmo tempo que eu gerencio os meus pensamentos pra elaborar aqui pra vocês, eu também fico pensando na pós-produção, como é que vai ficar, como é que vai ser o retorno de vocês. Eu queria muito convidar todos vocês a comentarem, tanto no Instagram do podcast, MLife com você, pode, e no meu Instagram também, pessoal, eu sou o Marco Moreira nas redes sociais. Comentem, falem, tragam temas que vocês gostariam que eu elaborasse, dividam coisas da vida comigo. Eu não prometo curar, mas eu prometo escutar. E tá aqui pra falar sobre isso. Acho que a voz que eu quero, que eu, tanto que eu ouvi também fala sobre isso. Do, eu quero ouvir você. E eu não sei as palavras certas pra te acolher, mas estarei aqui pra ouvir e falar o que você precisar. Aí, acho que as promessas são essas, de tipo,
Estarei aqui para conversar com vocês todas as quartas-feiras desse ano. A tentativa pelo menos é essa. Não prometo vídeo em todos, porque é muito difícil gerenciar tudo isso, mas prometo estar aqui para falar e ouvir vocês. Eu quero agradecer muito todo mundo que mandou mensagens no ano passado, durante toda a trajetória da primeira temporada. Foi muito importante para mim ver que, mesmo que uma comunidade pequena é tão ativa, também tem pessoas, sabe, que tá se construindo uma comunidade. É muito legal ter esse suporte, esse apoio, porque dá uma certa vergonha começar coisas e dá um certo medo das coisas nunca andarem, nunca se desenvolverem, sabe, aquela coisa do potencial nunca aproveitado. Então, sempre que uma pessoa fala, faz muita diferença. Então eu conto muito com os comentários de vocês. Deixem um comentário aqui no Spotify, no YouTube, vão nas minhas redes sociais, vamos conversar mais. Obrigado, pessoal, continue me levando com vocês. Tchau, tchau.